A viúva de Naim. Essa foi a palavra que Deus me colocou no meu coração. Eu vou estar trazendo para a igreja um pouquinho dessa história, né? É uma história que eu gosto bastante. Eu falo que a maioria das minhas pregações, elas estão sempre em torno da vida dessas mulheres que estão na palavra de Deus. E elas servem de muito incentivo para a gente, de muita força para a gente no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nos momentos difíceis que nós passamos na nossa vida, nós encontramos nessas mulheres, né, o agir de Deus em cada uma delas. E hoje eu vou estar falando, né, da viúva de Naim. Amém? Vamos estar entrando na palavra que fica em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, que diz assim: aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhes: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. A palavra de Deus diz que Jesus ele sai da cidade de Cafarnaum, onde ele opera um milagre na vida do centurião, e ele vai para a cidade de Naum. Quando ele está chegando na cidade de Naum, a cidade é uma cidade pequena e só tinha uma porta nessa cidade, só tinha um portão, né, um portão de entrada e saída. E no momento que o Senhor Jesus, né, ele está chegando com os seus discípulos, né, a palavra está falando que tinha uma grande multidão de ambos os lados, que uma grande multidão que vinha saindo da cidade, né, com o filho da viúva, tanto as pessoas que estavam carregando, né, o filho, quanto as pessoas, os amigos, os conhecidos da cidade que estavam juntamente com ela também chorando a morte do filho. Contrapartida, vem Jesus ao encontro, também com os discípulos felizes, contentes, regozijados, né, por haver visto também tantos milagres e conversando sobre isso. Então, são dois momentos diferenciados. E Jesus encontra com ela nessa porta, nesse portão da cidade. Ele para, né, que nem nós vimos aqui, ele para na cidade, no capítulo 7, no comecinho, no versículo 12, ele fala: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E a palavra de Deus fala que ele, quando ele olha para aquela mãe, a primeira coisa que Jesus faz é falar para ela assim: olha, não chores. Aí você fica pensando, como que no momento desse, onde você vai enterrar um familiar seu, ou você está passando por um momento desse, eu sei o que é passar por um momento desse, eu já perdi a minha mãe, eu já perdi o meu pai, e eu sei que nesses momentos, a única maneira que a gente tem de expressar o sentimento da gente, o único momento que a gente tem ali, né, o único sentimento que você tem naquele momento mesmo, a única maneira de se expressar é realmente através do choro, é através das lágrimas. E interessante que Jesus chega para essa viúva e fala assim: ó, não chores. Nem chequei. Mande comanai, xanai de comanai. Neremande comanai, xanai de comanai. Ramanderá. Remande comanai, xanai de comanai. E a palavra de Deus fala que ele se moveu de íntima compaixão por ela. Compaixão é um sentimento que ele vai além do amor, sabe? É você realmente, você se colocar no lugar do outro. Hoje as pessoas falam muito de empatia, né? Essa palavra, as pessoas falam de empatia, é você sentir a dor do outro. E Jesus, ele se moveu de grande compaixão por aquela mulher, porque ele sabia, porque ele conhecia ela. Oh, Espírito Santo de Deus. Ele sabia
das fragilidades daquela viúva. Ele sabia o que ela ia enfrentar, o que ela tinha para enfrentar na perca do filho, porque a palavra de Deus fala que ela já tinha perdido o seu marido. Ela já tinha perdido o seu esposo. E nessa época, as mulheres, elas cuidavam da casa, elas cuidavam do esposo, então o trabalho delas era cuidar da sua casa. Era cuidar do esposo, era cuidar dos filhos. E Jesus sabia que ela já não tinha mais o esposo e que agora, sem o filho, o Senhor sabia que ela ia ficar desprovida. Não somente da companhia do filho, do amor do filho, de se ter alguém ali presente na sua vida, no cotidiano, mas também ela ia ficar à mercê, sem sustento de ninguém. Porque na palavra de Deus fala que, Espírito Santo, Shanai de Komanai, Ramon de Komanai, Shanai de Komanai. Jesus, ele fala que os judeus, eles estavam negligenciando, na verdade, aquilo que era para eles fazerem, que era para eles cuidarem das viúvas, cuidarem das pessoas necessitadas, dos pobres. E eu creio que naquele momento, quando Jesus chega, sabe, querido, presta atenção, Jesus é extraordinário. E quando ele olha para ela e fala assim, olha, não chora não. Olha, eu tô aqui. Nem tu ele não sabe não, essa situação não vai ficar dessa maneira que está. Ramon de Komanai, Shanai de Komanai. Eu tenho um poder. Ramon de Komanai, Shanai de Komanai, porque Jesus conquistou o poder. E a autoridade de Deus estava sobre ele. E Jesus também, ele sabia o que era todos esses momentos que nós passamos. Às vezes nós olhamos com o olhar de que ninguém está nos vendo, ou estamos desamparados, né? Sem ter alguém para nos acolher, querido. Mas a palavra de Deus fala que ainda que a mãe desampara o filho, ele não desampara ninguém. A palavra de Deus fala que Jesus, ele veio como homem, em carne, e ele enfrentou muitos momentos difíceis. Ele passou por muitas coisas. A palavra de Deus em Hebreus 5:8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O Senhor Jesus, em carne, homem, ele aprendeu também a passar e crescer em sofrimento também. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor fala, olha, tem de bom ânimo, eu venci. E em Cristo estava a garantia daquela viúva. Ela não sabia quem era ele, mas ele sabia quem era ela. Eu falo que as pessoas hoje em dia, elas estão muitas pessoas estão descrentes, não acreditando mais na palavra de Deus, não acreditando mais nos milagres que Deus faz. Mas Deus, a palavra de Deus fala que ele não mudou, ele continua o mesmo, operando milagres, operando maravilhas. Nós somente temos que acreditar, nós somente temos que crer na palavra de Deus. No 14, chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. O que fora defunto assentou-se e começou a falar. Extraordinário, amado. Isso é o mover de Deus. Deus ressuscita aquele jovem. E eu falo que ele não ressuscita só o ser humano jovem, mas ele ressuscita também, juntamente com aquele rapaz, a vida daquela mãe. Como eu falei, o menino era o provedor, era a sequência da genealogia daquela mulher. Ele que ia dar continuidade naquela família. E Jesus, ele traz tudo isso de volta, ele traz a alegria, ele traz a harmonia. Oh, querido Deus, quando ele se faz presente, que nem como nós vamos ler aqui daqui a pouco, a situação muda. Oh, Shanai de Komanai,
Você entrou nesse lugar nessa noite, mas eu quero dizer para você que a sua situação vai mudar, porque Jesus não mudou. Ele continua tocando, ele continua operando, ele continua transformando. Oh, Xanai Decomanai, Lamante Decomanai, Xanai Decomanai. Nós temos que crer na palavra de Deus. Em Lucas 16 diz assim: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio, ele faz vários milagres, ele opera tantos milagres. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está diante do Pai. E nele, novamente, nós temos a vitória em Cristo. Ele conquistou para mim e para você. Nós temos vida nele. E é a própria vida que está ali naquele momento, falando com aquela viúva, levantando aquilo que já havia sido morto, era o filho dela. Quantos sonhos? Quantos planos? Quantos projetos estão mortos na vida das pessoas? Quantas pessoas estão com suas vidas espirituais mortas? Mas Jesus não mudou. Ele continua o mesmo. Que nem diz a palavra aqui, Deus visitou o seu povo. E Deus continua visitando o seu povo através da palavra de Deus, através da igreja de Cristo. Ele continua operando, ele continua tocando na vida das pessoas. Se eu fosse parar para falar quantos milagres Deus já fez na minha vida e na minha casa, passaria tempo falando sobre isso. Deus não mudou, querido. Quem muda somos nós, mas ele continua o mesmo de sempre. E nós temos que confiar, é crer na palavra de Deus. E correu dele essa fama por toda a Judeia, por toda a terra circunvizinha, e os discípulos de João anunciaram-lhe todas as coisas. E eles foram falando, olha, né? Porque coisa boa é assim, né? Tem gente que espalha coisa ruim também, né? Tem gente que espalha coisa boa e a cidade foi anunciando, né? As coisas que eles tinham visto, em alegria. Olha, eis ali um profeta, né? Eles falam no comecinho, né? Profeta, um grande profeta, se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Mais do que um profeta, né? O próprio Deus estava ali. Em carne. E a palavra de Deus fala, ele era o verbo. Meu Deus. Xanai decomanai, lamã decomanai, xanai decomanai. Era o próprio verbo que estava ali. Na mão de Comanai, andou no meio do povo. Xanai de Comanai, na mão de Comanai, Xanai de Comanai se fez presente no meio do povo. E ele está aqui, amados. Que a palavra de Deus nos garante que ele está aqui. A palavra de Deus fala que onde está 2, 3 pessoas reunidas, ele está. E ele está aqui. Oh Deus, aleluia. A palavra de Deus em Filipenses 2:6. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que fosse algo ao que ele devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Esse é o nosso Deus. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou de tudo. A palavra de Deus fala que ele deixou a glória do Pai, para estar conosco. E tudo isso que ele fez foi por amor a mim e a você. E ele foi obediente. É sobre esse Deus que nós estamos falando aqui. É esse Deus que fez tudo por mim e por você. E é esse Deus que estava ali, juntamente com a viúva de Naim. Eu fico imaginando, sabe, amados, aquelas pessoas que estavam junto, que nem eu falei, eu chorando realmente a morte daquele filho. Mas também nesses momentos que nós perdemos alguém, que nem eu falei, nós fazemos uma reflexão, né? Você está ali junto, participando do cortejo, mas a sua mente, ela está ali, né? Poxa, né? Como é que vai fazer agora?
que essa mãe vai fazer dela, não é? Quem é que vai zelar por ela? Quem é que vai cuidar dela? E tantas outras coisas. E a gente às vezes não para pensar porque a gente fala tanto de Jesus, né? Mas ele era um filho de Deus. Como é que será que estava Deus nesse momento? Não é? Vendo o seu único filho passar por tudo aquilo. E Jesus ainda chega um momento que ele fala, né, para Deus, Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. Mas se não puder, seja feito conforme a sua vontade. Deixa eu falar um negócio para você. Deus conhece você. Deus conhece cada um aqui. A palavra de Deus fala que antes da gente abrir a boca para falar, ele já sabe o que a gente vai falar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe todas as coisas, porque ele nos esquadrinha também. Como diz o Salmo 139. Mas a palavra do Senhor diz assim, ó, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Diz o Salmo 46. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Socorro presente. E eu falo que às vezes as pessoas passam tantas coisas, tantos momentos difíceis. E elas deixam para se achegar, né, na presença de Deus por último. Ele é o último da fila. Ao contrário, ele teria que ser o primeiro. Ele teria que ter a primazia na nossa vida em todos os momentos. Tanto nos felizes, né, que nele fala da graça, né, em todas as coisas. Então, nesses momentos de alegria, ele tem que ser o primeiro. E também nos momentos também de dificuldade e de aflição, ele também teria que ser o primeiro. Mas não, nós falamos da nossa vida muitas vezes para quem nem deveria te falar, na verdade. Porque tem pessoas que se compadecem, às vezes até de você. Aí tem pessoas que não. Tem pessoas que torcem por você. E tem pessoas que também não. Tem pessoas que não se preocupam com a sua vida, com aquilo que acontece com você. E tem pessoas que às vezes nem têm uma palavra de ânimo. Ah, é assim mesmo. A vida está difícil mesmo. Mas Jesus não, querido. Porque Jesus, ele tem a solução para nossas vidas. Eu falo que em Jesus nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Nós encontramos a paz que nós necessitamos. Nós encontramos o amor que nós necessitamos. Nós encontramos o milagre que nós precisamos. Nós encontramos a transformação que nós precisamos para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos. É o que nós encontramos em Jesus. A segurança está nele. O refúgio, o socorro que nós precisamos estar nele. A palavra fala que embaixo das asas do Senhor há segurança para nós, há refrigério para nós. Mas às vezes as pessoas procuram tanto subterfúgio para elas, aonde elas não podem encontrar nada. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus, ele é o seu refúgio, é o meu refúgio, ele é a sua fortaleza, é nele que você vai encontrar a segurança, a força. Ele diz assim, ó, diz ao fraco, eu sou forte, porque a nossa força não vem de nós, querido. Eu já passei tantas coisas, que meu esposo olhar para mim, às vezes ele falava assim, Val, eu não sei como você aguenta. Eu falava, é verdade, eu realmente não aguento. Realmente eu não suporto, mas em Deus, mas através do Espírito Santo de Deus, que há sobre mim, na minha vida, é onde eu encontro esse refúgio, é onde eu encontro essa força para passar todos os momentos que eu passo também. Porque, afinal de contas, nós estamos no mundo, querido. Ele é o nosso socorro. E a palavra está falando assim, olha, presente, o presente é agora. É agora. Qual é o momento que você está passando? O Senhor está perto. Ele não está longe de nós, de nenhum de nós. Oh, Senhor, aleluia. E Salmo 121, o salmista está falando, olha, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro?
E o meu socorro vem de Deus. O seu socorro vem de Deus. Não vem de ninguém. Vem de Deus. Salmo 145, 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam. De todos os que invocam em verdade. Eu pergunto para você nessa noite: aonde está o Senhor para você? Aonde está o Senhor na tua vida? Em que lugar que Ele está? Porque Ele está falando que Ele está perto de todos, de todo mundo que invoca Ele, em verdade, não é? Mas Ele já está dando aqui uma regrinha pra gente, Ele está falando, ó, de todos que invocam o quê? Então tem que ter verdade, tem que ser de verdade, tem que ser verdadeiro, para você já chegar diante de Deus e extrair dele aquilo que você precisa também, tem que ser de verdade. Deus, ele fala, ele não habita na mentira, porque ele é a verdade que nos liberta. Porque não adianta eu chegar diante de Deus e falar, Senhor, né, eu estou precisando disso, isso aqui, Senhor, meu socorro aqui, eu não acreditar, e isso não ser de verdade. Sabe quando a boca fala uma coisa, já ouviu isso? Esse ditado aí é antigo. Quando a boca fala uma coisa, mas o coração está cheio de outra coisa. Mas ele está falando, olha, se você me clamar de verdade, e se você for verdadeiro naquilo que você está falando comigo, e eu vou te responder. E nem diz a palavra de Deus, clamarei ao Deus Altíssimo. Eu gosto muito desse versículo. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim executa todas as coisas. Não há o que Deus não possa fazer. Não há. Não há. É que na maioria das vezes as pessoas querem fazer o que elas querem, da maneira que elas querem. Que nem eu falo hoje, as pessoas querem tudo rápido, quer tudo iFood, né? Porque é só chamando ali 10 minutos, 20 minutos, já está na sua casa. Mas não, é confiança em Deus. Que nós temos a vitória, é a prática da palavra, é a confiança. Ele fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. A palavra de Deus fala que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel e verdadeiro naquilo que ele está falando, naquilo que ele está dizendo. Ele está fazendo errado quem é? Somos nós, que falamos de qualquer maneira com Deus. Nos colocamos da maneira que a gente quer diante de Deus. Mas não. A palavra de Deus fala que Jesus, ele sofreu tudo que ele sofreu, e foi o quê? Obediente ao Pai. E na maioria das vezes nós passamos alguma dificuldade na nossa vida, no decorrer da nossa vida. O que a gente faz? Ao invés de a gente se apegar mais em Deus, a gente se distancia de Deus. Por que não? Porque eu não obtive aquilo que eu queria, né? Eu fui lá para buscar não sei o quê, porque, gente, presta atenção. Deixa eu falar algo aqui. Jesus, ele fala, ó, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora eu vou deixar outra coisa aqui para você refletir na sua casa. Jesus, ele já veio, pregou, falou, passou, curou. Mas Jesus só vai fazer uma coisa agora. Ele continua nos dando graça. Mas Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. É isso que Jesus está vindo fazer agora na segunda vida dele. Ele está vindo buscar a sua igreja. A igreja que está preparada para subir em obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus. Se Deus, ele obedeceu ao Pai na palavra, com tudo que ele passou, nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo só vai subir se ela também estiver em obediência à palavra de Deus. Também. Porque a casa de Deus não é bagunça, não é? Não é
bagunça. Eu falo que a palavra de Deus, ele fala assim, ó, sede santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus. Então, eu falo que na maioria das vezes as pessoas acham que elas vão subir de qualquer jeito. Não vai. Não vai. Não é Jesus e a palavra dele que tem que se encaixar em você. Não é você que tem que se encaixar no evangelho que você escolheu. A palavra de Deus fala assim, ó, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é? Então ele está falando, ó, vinde a mim. Então quem veio, querido? Não foi eu. Eu que vi. Porque eu estava precisando. Eu estava sobrecarregada. Eu precisava de Jesus para a minha vida. Mas agora que eu vim para Jesus, eu tenho que me encaixar no evangelho dele. Eu tenho que me encaixar na palavra. Porque eu sei que ele está vindo buscar a igreja. E eu tenho que estar preparada, encaixada nesse evangelho. Porque eu falo que hoje em dia todo mundo está na graça, né? Na graça do amor. Né? Porque amor, porque Jesus é amor, tudo pode. Não, querido, sem engano. Sem engano. Lê lá em Romanos, o livro de Romanos. A graça de Deus não nos dá permissão para que a gente possa fazer aquilo que a gente acha que deve fazer. Não é assim. Não é? Deus nos ama. Mas nós temos que andar pela palavra de Deus. Isso é. Se você quiser ver a face de Jesus na eternidade. A palavra de Deus fala que Jesus, ali naquela viúva, ele ressuscita. Ressuscita. O menino volta à vida. Glória a Deus, aleluia. Que nem eu falei, serve como base essas histórias de força para cada um de nós. Mas presta atenção, querido. Eu vou dizer aqui para você. Aqueles homens, tanto Lázaro, todos aqueles que foram ressuscitados na época de Jesus, morreram de novo, novamente, não morreram? Morreram, né? Não morreram? Morreram. Mas eu e você, nós também vamos também morrer também. Estamos em Cristo, mas só que com uma diferença, querido. Preste atenção aqui. Só que com uma diferença. Jesus, ele veio. Ele se entregou. Ele se entregou na cruz. Por mim e por você. Por cada um de nós. Ele foi o sacrifício santo na cruz. Que pagou e que levou todos os meus pecados. E nesse momento que Jesus ele faz o sacrifício ali, porque nós já estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. E quando Jesus ele faz, ele se entrega na cruz, ele paga a dívida que estava sobre nós. Nós estamos condenados em morte. Nós recebemos juntamente com Cristo a vida. Deixa eu falar um negócio para você. Ô Espírito Santo de Deus, Xanai de Comandai. Lamanto de Comanai, Xanai de Comandai. Namanderai, Remande Comanai, Xanai de Comanai. Neixeikei, Mande Comanai, Xanai de Comanai. Namanderai, Remande Comanai, Xanai de Comanai. Nemando ir, Remande Comanai, Xanai de Comanai. Queridos, a morte foi vencida ali. A morte que estava sobre a minha vida e a tua vida por causa dos delitos e pecados que nós carregávamos, por causa da lei, Xanai de Comanai foi quebrada ali. Agora nós estamos em Cristo. Xanai de Comanai. A morte não tem poder sobre a minha vida e a tua vida. Ela não tem poder. A morte, ela não nos alcança mais. Em 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Antes, a última trombeta
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortabilidade. Ouça, na Idecomanai, Ramanda Comanai, vai ser num piscar de olhos, querido, que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. E nós, como igreja, o que nós estamos fazendo? De que maneira nós estamos nos preparando para essa vida de Cristo? Estamos dormindo? Estamos adormecidos? Ou estamos acordados para essa vida? Ou estamos esperando o noivo chegar como as noivas prudentes? É assim que deveríamos ser prudentes, aguardando a noiva de Cristo, buscar a sua igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 5 e 4, diz assim: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isso que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. Nós temos que realmente nos colocar da maneira que Jesus quer e não fazermos da maneira que nós queremos. Se Jesus voltar hoje, de que maneira que você está? Se a trombeta soasse agora, de que maneira que você está? Será que você subiria? Porque a palavra de Deus fala que como a morte não nos encontra mais, nós também vamos ser ressuscitados em Cristo. Nós vamos ter uma vida eterna diante de Deus. E você sabe que eu falo que quando a gente fala de eternidade, muita gente não acredita. Muita gente, que nem eu falo, até a igreja de Cristo, muita gente está brincando com a palavra de Deus. Mas a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. E Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, querido, se coloque na presença de Deus. Da maneira que Ele quer, não da maneira que você quer. Jesus ressuscitou sim. E foi extraordinário aquilo que Jesus fez na vida da viúva da Naim. Mas é extraordinário o que Jesus está fazendo aqui agora na igreja de Cristo. Na noiva dele. A igreja de Cristo é a noiva dele. É a noiva. É a noiva aguardando o noivo chegar e levar a noiva. A noiva precisa estar preparada. Ela precisa estar adornada. Não é? Quando a noiva ela vai se casar, ela tem noivas que passam dias até no spa, não é? Se preparando para o noivo, se embelezando para o noivo. E o que nós estamos fazendo? Estamos aguardando o noivo de que maneira? De que maneira que você está aguardando o noivo chegar? Mas ele está chegando. Como ele falou para mim, Valquíria, eu estou voltando. Deixe quem me mande comanai, de comanai. Ei, que eu estou à porta, na manderai. A palavra de Deus fala que ele vai vir como um ladrão. Você não sabe o dia, nem a hora, nem o momento que o ladrão vai chegar. Jesus é a mesma coisa. Jesus, ele vai voltar. Ninguém sabe o dia, nem a hora e nem o momento, mas ele está chegando. Querido, ele levou, a palavra de Deus fala que ele levou todos os pecados. O pecado não tem domínio mais na nossa vida. A palavra de Deus fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É isso que diz a palavra de Deus. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Mas nós temos que resistir às tentações. Nós temos que resistir
as coisas que não agradam a Deus. Isso é obediência. Deus deu, que nem eu falei, Ele deu a receita e nós temos que seguir ela. Querido, seja lá o que for, que tirou você da presença de Deus, saiba que em Jesus nós temos sempre oportunidade enquanto nós estamos aqui. Mas Ele fala assim, olha, não deixe para amanhã aquilo que você possa fazer agora. Ele está falando, olha, agora. É agora que nós temos que fazer. Tudo que você tiver que fazer, faça agora. Faça hoje. Se você tiver que pedir perdão para alguém, vai lá e peça perdão hoje, porque amanhã não vai dar tempo. Se você cometeu algo errado, um pecado, vá diante de Deus. Confesse o seu pecado, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele é Deus, Ele nos perdoa. Mas nós temos que fazer aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro. E colocar diante de Deus as nossas falhas e os nossos pecados. É isso que nós temos que fazer. E não correr de Deus, né? Porque tem pessoas que eu falo que faz que nem Adão, né? Faz um monte de coisa errada e a hora que Deus chega, onde é que você está? Ele estava escondido, né? Ele e Eva estavam escondidos, porque tinham pecado. Mas não é assim. Hoje nós temos acesso. A palavra de Deus fala que o véu foi rasgado. Hoje nós temos oportunidade diretamente de falar com Deus. No Santo do Santo, você pode ir diretamente, abrir os seus lábios, abrir a tua boca e falar com Deus. Senhor, olha, eu pequei. Senhor, me perdoa. Eis-me aqui, Senhor, me ajuda. Que nem nós falamos aqui, Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio. Mas nós temos que aprender, que nem eu falei, né, a falar com a pessoa certa, que vai nos ajudar a passar realmente por todos os momentos. Amém, amados? Eu falo que quando eu peguei o resultado, que eu estava com câncer, eu fui com meu filho, né, pegar o resultado com a Mauri, e a hora que eu estava descendo as escadas, com aquele resultado na mão, eu fiquei pensando ali naquele momento, como que eu ia chegar em casa, como eu ia falar com a minha família, como que eu ia reunir, que nem eu falei, nesses momentos passam muitas coisas pela sua cabeça. E naquele momento que eu estava descendo a escada, com a folha na mão, com o resultado na mão, eu descendo a escada e olhando, né, para tudo aquilo que estava escrito ali, o Espírito Santo falou sobre isso. O que eu estou falando aqui para você é algo que Deus falou para mim. É algo que o Espírito Santo naquele momento trouxe para mim. Ele falou para mim, filha, deixa eu te falar uma coisa. A morte, a doença, ela não tem poder na vida daquele que está em Jesus. Eu falei, oh Deus, quando Deus falou aquilo para mim, aí eu falei, Senhor. Ele falou assim, filha, ouça, né, de comandar. Porque aquilo que nos mata, isso está em Mateus 10, 28. Esse foi o livro que Deus me deu naquele dia, naquele momento. E naquele momento eu fiz uma oração naquele momento e falei, diabo, escuta aqui, eu vou dizer para você. Se eu morrer em Cristo. E se eu viver, eu vivo em Cristo. Para pregar a sua palavra. Para continuar, porque eu já pregava a palavra de Deus. Mas o que o Senhor falou para mim nesse momento, através desse versículo, querido, que o câncer não podia me matar. Não é? Quando você fala isso com uma outra pessoa, tem pessoas que têm pavor, não é? Nossa, meu Deus, eu não está com câncer, não. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade pode nos tocar, pode nos matar. Ela pode chegar até o seu corpo físico, que é carne. Mas não na tua alma. O que o Senhor está falando que aquilo que está na alma das pessoas é que matam elas. É o que está na alma. Sabe? Quantas pessoas estão presas com coisas que estão na alma e precisam ser retiradas, precisam ser trabalhadas. É o ódio, é o rancor, raiz da amargura, o não liberar perdão.
e tantas outras coisas. Tem pessoas que ficam amarguradas porque o vizinho não falou comigo, o meu pai não falou comigo, minha mãe não liga para mim, o meu pai não olha para mim, e tantas outras coisas. Na alma, quem é que vai se criando? Um sentimento ruim. E foi isso que o Senhor está falando aqui. Não deixa entrar, foi isso que ele falou para mim, filha. Isso não pode matar você. E naquele momento eu entendi, querido. Não deixe que nada entre dentro do teu coração, na sua mente, porque tudo que vai na sua mente, que é ruim, vai direto para o seu coração e vai direto para a sua alma. O que Deus está falando aqui, que vai perecer no inferno ou no céu, é a nossa alma. O espírito volta para Deus. O corpo é pó e ele retorna para o pó. Mas a sua alma e a minha alma tem um destino. Todos nós vamos morrer. Eu falo que a morte, ela vai chegar para todo mundo. Todos nós vamos morrer. Não é? Vamos? Deus, aleluias. Nós vamos ser ressuscitados, queridos, em Cristo. Nós vamos sair dessa vida para uma vida muito melhor ainda. Uma vida em eternidade com Cristo. É isso que nós vamos ter. Amém, queridos?